Olá pessoal, eu sou a professora Michele, aqui com vocês mais uma vez na plataforma Gonçalves Dias. Nós estamos trazendo para vocês um novo projeto, Preparatório Paz-UEMA e Enem, que é um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado de Educação. Esse cursinho é um preparatório para esses dois exames muito importantes na vida de vocês, o Enem e o Paz-UEMA. E vocês vão poder acompanhar na nossa metodologia a revisão de questões. Então, a gente já vem numa sequência de várias aulas. Vocês sabem que o foco da disciplina de língua estrangeira é leitura e interpretação, mas dentro desse foco da leitura e da interpretação, o Enem e a UEMA têm duas abordagens um pouquinho diferentes. E é isso que a gente vem mostrando para vocês nas nossas aulas. Não deixem de acessar o nosso material, que está disponível no link aqui do canal, e que vocês podem analisar com mais calma, com mais atenção, essas questões. Bom? Então, vamos lá. Para a gente começar, hoje nós vamos falar de um gênero textual que é muito frequente na prova do Enem. Para vocês terem uma ideia, na prova do ano passado, 2023, foram 3 poemas de 5 questões. Então você percebe que tem uma importância muito grande nesse exame. Já no Paz-UEMA, vocês vão observar que não é muito frequente esse tipo de texto nas provas mais recentes que a gente tem observado do Paz-UEMA, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês como que essa questão pode ser apresentada. Então vamos lá para a gente começar. Aqui nós temos um exemplo do poema do ano passado, tá? Da prova mais recente do Enem que nós temos. Como eu já falei para vocês, no caso da prova de língua estrangeira, a primeira dica é sempre começa pela questão. Principalmente na prova do Enem, vocês sabem que o formato da prova é um formato padrão. A questão é em língua portuguesa, as alternativas são em língua portuguesa, então isso te ajuda no processo de identificação desse texto que está em língua estrangeira. Então vamos lá para a questão, vamos avançar um pouquinho. Vocês percebem que é um poema um pouquinho mais extenso do que outros poemas que a gente está acostumado. E aí a questão diz o seguinte: ao retratar a trajetória de refugiados, o poema recorre à imagem de viagem marítima para destacar o ou a. Então, olha que esse enunciado já traz várias pistas para vocês. Ele especifica que o texto é um poema, isso você já identificou também pelo próprio layout do texto, pelo formato do texto. Vocês sabem que diferente de um texto informativo que a gente viu em outras aulas, o poema, ele é um texto inverso. Então, ele é um texto que não vai até o final da linha e volta. Não é um texto composto em parágrafo. Ele é um texto inverso, ele é um texto dividido em estrofes, e ele é um texto que vocês vão observar que trata de subjetividade. Então, vocês vão encontrar muitas vezes figuras de linguagem, rima, esse tipo de recurso que trabalha muito mais com a questão da subjetividade, do eu lírico, das emoções daquela pessoa que produziu aquele texto ou daquele personagem que está sendo retratado, certo? Então, vamos voltar para a nossa questão aqui. Ao retratar a trajetória dos refugiados, esse é o assunto do poema. É esse processo de movimento que os refugiados fazem ao abandonar o seu país por algum motivo e irem para uma outra localidade. Além da trajetória de refugiados, o texto diz, ele recorre à imagem de uma viagem marítima. Porque quando a gente pensa nessa temática de refugiados, muitas vezes a imagem que vem na nossa cabeça é de pessoas deixando o seu país através de embarcações muitas vezes improvisadas. Se você pensar, por exemplo, refugiados de Cuba, refugiados que saem, por exemplo, do continente africano e tentam cruzar o mar Mediterrâneo para, por exemplo, chegar em regiões da Europa. Então, vocês percebem que muitas vezes essa ideia do atravessar, né, de você cruzar uma região marítima, ela vem na cabeça da pessoa, né, ela vem no nosso imaginário. Então, o poema está fazendo alusão, está fazendo referência a isso. Então, vamos analisar as opções que a gente tem. Existência de experiências plurais, impacto do ensino de história, importância da luta ambiental, risco de choques culturais ou necessidade de capacitação profissional. Então, a gente tem aqui 5 alternativas que são bem diversas, certo? Então, vamos lá para o poema. A gente já sabe que ele está tratando da trajetória de refugiados e ele está fazendo referência à viagem marítima. O título do poema é importante. Quando os poemas trouxerem título, ou quando qualquer texto traz título, esse é um elemento importante para vocês analisarem. Things we carry on the sea.
coisas que nós carregamos no mar, ou coisas que nós carregamos no oceano, se você quiser dar uma visão mais ampla do título. Se você analisar a estrutura, você vai ver uma repetição de vocábulos. We carry, nós carregamos, nós levamos. Então é um poema na primeira pessoa, como se o autor fosse parte dos refugiados. Então ele vai colocando. Nós carregamos várias coisas. Se você passa e analisa a continuidade do texto, você vai ver essa repetição de várias palavras, tá? Da mesma palavra várias vezes. Isso é para demonstrar a quantidade de coisas que essas pessoas levam consigo. Coisas que são concretas, então você pensa, alguns refugiados vão levar documentos, vão levar posses, vão levar coisas que elas conseguem transportar consigo, e outras coisas são as memórias, são as lembranças, são os sentimentos, então são coisas mais abstratas. Então o poema vai falar disso. Só para vocês terem uma ideia, lógico que quando você estiver fazendo a sua prova, você não faz a tradução toda do texto, você não vai traduzir o poema inteiro, mas você vai pegar palavras que te chamam a atenção, palavras que você conhece. Nós carregamos lágrimas dos nossos olhos. Adeus ao pai, adeus à mãe. Nós carregamos o solo em pequenas bolsas. É como se você pensasse, uma forma deles lembrarem do seu território, do território que eles deixaram para trás, é pegar um pouquinho daquele solo, colocar num saquinho e levar, como uma forma de relembrar da terra, da pátria que eles tinham. Um lar que talvez vá desaparecer, né? Ou que nunca vai desaparecer no coração dessas pessoas. Nós carregamos todo o sofrimento que é, né, ou toda a carnificina que está fazendo associação com as minas, com as secas, com as enchentes, com os genocídios. Então, todos aqueles fatores que levam, por exemplo, uma pessoa a deixar o seu país. Então, por que as pessoas saem da sua pátria para buscar um outro lugar? Porque ela é afetada por algo maior, né? Então, pela questão da falta de um emprego, pela questão da guerra, pela questão da falta de alimentação, tudo isso afeta e serve como um fator para mobilizar essas pessoas. E o texto vai seguir dando exemplos de coisas que essas pessoas carregam consigo. Ele cita, por exemplo, diplomas, ele vai falar, por exemplo, da lembrança das famílias, e em alguns casos ele cita a questão das cinzas dos familiares que acabaram morrendo, que acabaram sendo deixados para trás, por isso que ele usa a palavra incinerados, para fazer essa associação com mushroom clouds, são as nuvens de cogumelos. Então você pensar, por exemplo, as pessoas que foram afetadas por guerras, por um tipo de guerra que soltou uma bomba e essa bomba forma essa nuvem de cogumelos e isso afeta a vida daquelas pessoas, impacta a vida delas e muitas delas são incineradas nesse processo da explosão da bomba. Então eles citam esse exemplo também. Fala das plantações, fala, por exemplo, do que essas pessoas faziam na sua terra natal e como elas levam isso para o novo lugar que elas vão se estabelecer. Fala do ontem, do hoje, do amanhã, dos sonhos. Então, vocês vão conseguir localizar uma série de palavras que, ou porque são parecidas com português, ou porque vocês conseguem fazer associação com o conteúdo, o contexto que aparece no texto. Voltando aqui para as nossas alternativas, a resposta, pelo que a gente consegue identificar, é essa existência de pluralidade, ou as existências plurais que compõem a vida dessas pessoas. Quando você pensa em refugiado, você não está pensando em um grupo de pessoas específica. São pessoas de vários continentes que saem de um lugar para tentar se estabelecer em outro. E essas pessoas trazem vivências e experiências que são diferentes. Desde a alimentação, da vestimenta, da religião, tudo aquilo que compõe a cultura desse povo. Bom, outra questão também do Enem do ano passado. E essa questão ela foi muito curiosa, porque ela trouxe um elemento que para muitos despertou uma atenção diferente ou uma curiosidade. Porque a pessoa que está fazendo prova de inglês, ela escolheu esse idioma porque ela prefere o inglês do que o espanhol, que é óbvio, né? E aí, quando eles estavam na prova de inglês e se depararam com esse poema, teve candidato que pensou assim, ei, tem alguma coisa errada com a minha prova. Porque como é que eu estou fazendo a prova de inglês e aparece um poema cheio de coisa em espanhol?
Então, isso aqui foi intencional e nós vamos falar dessa temática já já. Primeiro para a pergunta. Nesse poema de Tato Laviera, o eu lírico destaca uma. Sempre que vocês observarem poema e essa pergunta com foco no eu lírico, é você pensar no personagem daquele poema, no sujeito daquele poema. O que aquele sujeito está expressando, que tipo de emoção aquele sujeito tem, certo? Então vamos voltar lá para o texto. Eu não sou professora de espanhol, então eu vou ler aqui literal para vocês, tá bom? Meu foco é inglês, não é à toa. Mas vocês vão observar que esse poema, ele junta as duas coisas. Qual é o título dele? Spanglish. O que é Spanglish? É a mistura do espanhol com o inglês. Então, se eu fosse traduzir ao pé da letra, é como se eu falasse o Spanglish. Uma mistura, uma junção das duas palavras. Aí o seu foco na análise desse poema é pensar na visão do sujeito que fez esse poema, né? Do personagem desse poema. Ele vê essa junção dos dois idiomas como algo positivo ou como algo negativo? Ou como algo indiferente para ele? Porque quando a gente analisa as alternativas, a gente vai ver essas possibilidades, ó. Característica histórico-cultural. Então é você pensar, será que esse eu lírico está fazendo um resgate da história do espanhol e do inglês? Será que a convergência, ou seja, ele considera que essa junção dos dois é uma coisa positiva? A tendência estilístico-literária, então um foco muito mais na estrutura da língua ou dos dois idiomas. Discriminação cultural, então ele vê essa mistura dos dois idiomas como algo negativo. Ou censura musical. E aí, nesse caso, com essa alternativa, é a gente pensar, não, esse poema está falando de alguma coisa associada à música, né? Então, é uma possibilidade que você tem que analisar o contexto para chegar a essa interpretação. Então, no começo, quando você encontra o espanhol, você vai ver palavras que parecem com português e da mesma forma que a gente faz com o inglês, você vai procurar palavras que são cognatos, palavras parecidas que têm o mesmo significado. Pues estoy creando Spanglish. Então, ele está dizendo, eu estou criando esse idioma, essa mistura das duas coisas. Um sistema bicultural, aqui já é em inglês, ó. Bicultural Systems. Scientific Lexicographical. Então, olha que muitos termos técnicos, mas que são referências ou transparências para a língua portuguesa. Sistemas biculturais, então representam duas culturas. A lexicografia científica, ou seja, a escrita propriamente dita de uma forma científica, integrações intertextuais, duas expressões que estão existencialmente conectadas. Wired quer dizer ligadas, ligadas por um fio ou por um cabo. Two dominant languages, duas línguas dominantes. E aí vem uma palavra em inglês e uma palavra em espanhol. Continentally, continentalmente, abraçando-se, porque eu não sei como que pronuncia isso em espanhol, gente. Então, esse abraçando-se dá a ideia do quê? Que as duas línguas estão juntas. Então, por esse termo e por essa introdução aqui, a gente observa essa convergência. Ou seja, os dois idiomas sendo usados por uma cultura que tem a participação frequente tanto do inglês quanto do espanhol. Para a gente fazer uma comparação, um paralelo, vamos pensar, talvez vocês já ouviram, no termo portunhol. O que é o portunhol? É a mistura do português com o espanhol, que é uma forma, uma variação linguística que se utiliza principalmente nos estados brasileiros que fazem fronteira com países de língua espanhola. Então, se a gente pensar no sul do Brasil ou em outros estados mais ao centro-oeste que fazem fronteira com esses países de língua hispânica ou de língua espanhola, você tem essa variação. As pessoas não falam propriamente o espanhol, mas falam uma versão que mistura esses dois idiomas. Então, há uma convergência. Aqui também tem um poema no Enem PPL, que é o Enem voltado para as pessoas privadas de liberdade, também da prova de 2023. Então, olha aqui, quando a gente pensa na diferença dessas provas, apesar de serem provas que acontecem em momentos para grupos diferentes, públicos distintos, elas têm, no caso da língua estrangeira, um padrão semelhante: leitura, interpretação textual de gêneros diversos. Temos um poema
E esse poema, ele traz uma característica estilística, né? Uma característica de elemento tipográfico que chama atenção. Nos versos desse poema, o eu lírico, olha o eu lírico de novo, é comum nesse tipo de gênero textual, em textos como poema, música, canção, vocês observarem essa referência ao eu lírico, adota um tom de. Aí eu tenho objeção aos costumes de uma geração, crítica à política monetária, celebração de uma identidade plural, homenagem à sociedade americana ou exaltação da geografia porto-riquenha. Quando eu volto para o poema, não sei se alguma coisa chama a atenção de vocês, mas quando vocês estiverem com o material, né, que vocês podem acessar no link, deem uma olhada com calma e vê se alguma coisa te salta aos olhos. Eu espero que vocês consigam ver que esse poema, toda vez que ele fala de American, o RI está com letra maiúscula. Isso, se vocês observarem esse tipo de coisa numa prova, não é erro, não é um erro de digitação, não é algo que aconteceu por acaso, isso é intencional. É um elemento tipográfico que está lá para te chamar a atenção de alguma coisa. O que ele quer destacar aqui? Que esse texto está falando de uma nova geração. Quando eu penso em American, eu estou pensando em quê? Aquela pessoa dos Estados Unidos. É o norte-americano, como nós falamos em português, ou o estadunidense. Bom? Quando a gente lê o texto, a gente vai observar que ele está falando de Puerto Rico, ou o país Porto Rico, em português. Porto Rico é um país, é um território que tem fortes laços com os Estados Unidos. A língua oficial deles é o inglês, mas eles também têm uma influência do espanhol. Então, quando a gente analisa o texto está falando dessa influência dos porto-riquenhos na construção dos americanos. Então, a forma que os porto-riquenhos contribuem para a construção dessa sociedade diversa, ou dessa sociedade que apresenta diversidade. Toda vez que vocês observam American com esse RI com letra maiúscula, é ele pegando no meio a parte da palavra que faz referência a Porto Rico. Então, ele está colocando, nós demos a origem, como se fosse we gave birth, nós parimos, nós demos a luz a uma nova geração. Nós, o povo de Porto Rico, tá? E aí ele fala, é esse tipo de americano. Broader than lost gold. Broader quer dizer mais amplo do que o ouro perdido, algo que nunca foi tocado, algo que está escondido dentro das montanhas porto-riquenhas. Nós criamos uma nova geração. Isso inclui tudo o que você possa imaginar. You name it, we got it society. Aqui é uma expressão. Então, você diz o que você quer e nós temos. Nós somos uma sociedade desse jeito. Então, ele vai colocando essa situação. De novo, você observa no poema a repetição de vocábulos, que é outra estratégia de leitura, a repetição de termos importantes dentro de uma construção textual, porque no poema o objetivo é você enfatizar uma ideia, uma emoção, um conceito. Então, você observa isso. Ele coloca, nós cumprimentamos, nós damos boas-vindas a todos os tipos de folclore. Aí olha a descrição ou a citação de várias nacionalidades diferentes, ou de várias etnias. Os europeus, os indígenas, os negros, os hispânicos ou os espanhóis, os latinos. Tudo isso, na opinião desse eu lírico, é algo compatible, quer dizer, algo compatível. De novo, a gente vai ver essa referência ao termo, American, com RI destacado, que é essa América, esse norte-americano, influenciado pelos porto-riquenhos, ou por Porto Rico, e América escrito normal. América fazendo referência aos Estados Unidos da América, uma forma sintetizada que muitas vezes eles se referem ao próprio país. Então, aqui a resposta é essa celebração de uma identidade plural. Mais um poema do Enem de 2022, então olha que eu analisei com vocês. 2 poemas da prova do ano passado, do Enem regular, um do PPL, prova do ano anterior, 2022, poema de novo, e vocês vão observar que esse gênero textual é frequente na prova do Enem.
É um poema menorzinho do que a gente viu nos outros. E, de novo, o eu lírico. Observem que esse conjunto de palavras é comum nesse tipo de texto. O eu lírico evidencia um sentimento de quê? Então, olha para esse poema com versos menores, um poema com extensão menor, uma estrofe única. I é um poema na primeira pessoa, estão falando da emoção daquele sujeito, destacando mobile. O que é o mobile? É o telefone celular. Então, ele chama a atenção. I tend the mobile now like an injured bird. Então, ele está citando, ó, eu cuido do meu celular como se ele fosse um passarinho ferido. Então, chama a atenção daquele cuidado que a pessoa tem com o celular. We text. Text, em inglês, pode ser texto ou pode ser o verbo mensagem, de você digitar alguma coisa. Olha que ele muda. Primeira pessoa do singular, eu sozinho. Depois ele usa we, que é nós, eu e mais alguém. Nós mandamos mensagem um para o outro e enviamos as nossas palavras que têm um significado. Eu releio a sua primeira, a sua segunda, a sua terceira, então as mensagens que são recebidas. Look for your small XX. O que é esse XX na linguagem da internet, no internetês, né, nas abreviações de língua inglesa? É o beijinho, que a gente coloca em português BJ, a abreviação. Em inglês, a abreviação seria esse XX. E aí ele coloca esse sentimento de absurdo que é de você pensar nessa interação, que ao invés de ter uma interação pessoal, a interação é uma interação à distância, é uma interação virtual. Então, o que a gente observa é uma insatisfação com a forma que essa comunicação é feita. E como eu falei para vocês no começo dessa aula, poema não é um gênero textual comum na UEMA. A última vez que a UEMA colocou um poema foi na prova de 2016. E aí uma tradição que a UEMA tem, quando ela aborda alguns textos na sua estrutura, é, apesar de ser um foco em leitura, a questão foca numa questão gramatical. Isso acontecia no passado e hoje em dia você tem oscilações na prova. Algumas questões são voltadas para a questão interpretativa, outras voltadas para uma análise mais gramatical. Então aqui, é extremamente comum em inglês combinações de verbos com partículas adverbiais ou preposicionais. Essas combinações são geralmente chamadas de verbos frasais ou phrasal verbs. Ou verbos preposicionados, que quer dizer verbos com 2 ou 3 palavras. No texto, encontram-se vários exemplos de verbos frasais que estão negritados. A correlação correta entre o verbo e seu sentido está contemplada em. E aí ele dá para você 5 alternativas. Então, olha que esse é o tipo de questão que a UEMA traz para a gente, que apesar de você ter um texto que serve como base para a questão, para ilustrar a questão, o foco é gramática. Então, para analisar essa alternativa ou essa questão, eu não tenho que voltar para o texto. A minha análise é com base nesses pares aqui. Ele me deu o verbo e me deu uma frase. Eu tenho que analisar se essa frase em que esse verbo está colocado, se ele está correto ou não. Ou qual é a frase que ele está adequado. Por exemplo, bring out. Quando eu olho a frase, Cláudio takes the car every day to work. Esse verbo, essa ideia, que é o verbo bring out, que é você aflorar, você trazer alguma coisa, ele não é demonstrado nessa frase. Cláudio leva o carro todo dia para o trabalho. Então, eu não tenho essa relação. Put down. No exemplo, ele usa put back. São verbos diferentes. Open up. Se abrir. Open ou don't open é fechar. Ou não abra. É a ideia contrária. Hang on to, aqui é um exemplo de 3 palavras, é uma outra situação que não é contemplada nesse contexto. Então, a minha resposta correta é a letra E. Pessoal, a gente encerra a nossa aula de hoje. Hoje nós falamos sobre poemas e eu vejo vocês em uma próxima aula. Até lá e bye bye!